Um homem viaja pelo interior de um sistema solar sem lei para encontrar seu pai desaparecido, um cientista renegado que representa uma ameaça à humanidade. Se inscreva no canal e fique por dentro de todos os conteúdos exclusivos. Cinecast Filmes, o seu canal de filmes favorito. No futuro próximo, a humanidade começa a olhar para o espaço em busca de lugares alternativos para viver e a possibilidade de encontrar vida inteligente. O Major Roy trabalha como astronauta, o que tem sido seu sonho desde que era criança, e está fazendo uma avaliação psicológica antes de aceitar sua próxima missão, mas não consegue parar de pensar no fato de sua esposa Eve tê-lo deixado porque seu trabalho ocupa a maior parte de seu tempo. A missão de hoje consiste em consertar um braço robótico em uma das muitas antenas espaciais da Terra. Roy sobe uma escada extremamente alta sem nenhum traço de medo, mas as coisas rapidamente pioram quando uma luz estranha começa a piscar. Roy imediatamente procura a alavanca de energia e a desliga, mas outra explosão o atinge e ele também cai. Quando está perto o suficiente da Terra, ele solta seu paraquedas, o que permite que ele pouse em segurança. Em casa, Roy acha que deveria estar sentindo algo depois de uma sobrevivência tão improvável, mas ele só continua lembrando de Eve dizendo que ele tem um lado autodestrutivo. Algum tempo depois, os superiores da Spacecom chamam Roy para uma reunião ultra secreta porque estão muito impressionados com sua capacidade de manter a calma nas piores situações, além do fato de que ele não tem família para segurá-lo. Eles mostram a ele imagens espectrográficas de Netuno cheias de explosões cósmicas de raios, um nome com o qual Roy está familiarizado porque o comandante por trás daquela missão era seu pai Clifford. Foi a primeira expedição tripulada ao sistema solar externo, que começou há 29 anos, mas 16 anos na missão a nave desapareceu e todos os dados foram perdidos. Missões no espaço profundo foram interrompidas após isso. Até onde sabem, a tripulação estava morta. No entanto, as sobrecargas elétricas fazem com que eles pensem que Clifford ainda pode estar vivo. As sobrecargas parecem ser causadas por uma reação de antimatéria, que era o material que impulsionava a missão. A Spacecom quer que Roy viaje para Marte e envie uma mensagem para Clifford. Talvez ouvir a voz de seu filho finalmente o faça enviar um sinal de volta. Roy está bem emocionalmente. E quando Roy explica que ainda acha que seu pai está morto, Pruitt aponta que eles precisam estar prontos para a possibilidade de que Clifford esteja se escondendo deles. Na noite anterior à missão, Roy tenta gravar uma mensagem para Eve, mas no final ele não sabe o que dizer e não grava nada. Para a próxima avaliação psicológica, ele admite que não dormiu muito, mas ainda se sente pronto, então sua viagem é aprovada. Como a missão é completamente secreta, Roy voará comercialmente para a Lua e de lá chegará a Marte. A jornada é muito tranquila, mas todos os passageiros são lembrados de que a Lua é sem fronteiras e muitas zonas de mineração são territórios disputados em estado de guerra. Quando chegam à colônia, Roy pensa que Clifford odiaria tudo isso. Roy e Pruitt pegam o trem para a base da Space e Pruitt explica que ninguém aqui sabe sobre sua missão. A plataforma de lançamento fica do outro lado da Terra, então eles terão pessoal armado para protegê-los. Roy se pergunta qual foi a última vez que Pruitt conversou com seu pai, e Pruitt confessa que foi uma briga. Desde que Pruitt pensou em se aposentar, Clifford o chamou de traidor. Na base, Pruitt e Roy são designados e eles partem cercados por soldados. No entanto, quando chegam a uma área aberta, são logo emboscados por piratas, que abrem fogo contra eles. E o traje de Roy é perfurado, mas felizmente ele consegue consertá-lo rapidamente. O motorista também é baleado, dirigindo entre algumas das estruturas da base. Então Roy tenta atirar nos restantes, mas eles acertam e fazem com que ele caia em uma cratera. Roy finge que perdeu o controle do veículo e, assim que vão embora, começa a dirigir novamente. A base lança alguns mísseis. Quando finalmente chegam à plataforma de lançamento, Pruitt confessa que foi ferido durante o ataque e não poderá ir a Marte. Roy sabe que deveria ficar chateado por perder sua rede de segurança. Antes de Roy partir, Pruitt lhe dá uma unidade com informações confidenciais, confessando que isso colocará Roy em grave perigo porque seus superiores não confiam nele. Roy entra no foguete para Marte, onde conhece a tripulação e o Capitão Tanner, que o informam que Pruitt foi levado para a cirurgia de emergência.
Roy se pergunta o que aconteceu com seu pai e se ele realmente perdeu o controle, lembrando do fato de que Clifford havia prometido a ele que poderiam trabalhar juntos um dia, mas isso nunca aconteceu. Algum tempo depois, eles recebem um chamado de socorro de uma estação espacial, e Tanner se sente obrigado a ajudá-los, como ditam os protocolos. Como o copiloto está com medo, Roy se voluntaria para ir com Tanner até a estação espacial. Roy encontra alguns arranhões nas paredes, e quando se reúne com Tanner, o encontra flutuando e tremendo. Quando se aproxima, Roy descobre que há um babuíno se alimentando de Tanner. O animal ataca assim que vê Roy, mas ele luta e consegue se livrar do animal. Em seguida, um segundo babuíno aparece, então Roy pega Tanner e o leva para outra sala antes de fechar a escotilha da porta. Ele encontra a escotilha de pressão e a libera, fazendo os babuínos explodirem. Momentos depois, Roy traz Tanner de volta para a nave deles, mas, por mais que os médicos trabalhem, Tanner não sobrevive e seu corpo é jogado no espaço. Mais tarde, enquanto todos estão dormindo, Roy faz outra avaliação psicológica. Quando a voz do computador pede detalhes, Roy confessa que sempre teve raiva porque seu pai o deixou. O copiloto assume as funções de capitão e Roy se torna o copiloto em seu lugar. Quando finalmente se aproximam de Marte, são atingidos por uma onda de energia e a nave precisa ser aterrissada manualmente em vez de usar a sequência de aterrissagem automática. Então Roy assume os controles e pousa a nave sozinho. A tripulação chega à estação de pesquisa, onde Roy encontra a diretora Ellen. Ela também não sabe da missão secreta, então apenas o acompanha até o prédio onde os outros funcionários estão trabalhando em segredo. Roy recebe uma mensagem prescrita e muito fria para ler. Eles não recebem nenhuma resposta e os técnicos decidem tentar novamente mais tarde. Roy passa algum tempo na sala de conforto. Antes de ir para a Terra, eles submetem Roy a outra avaliação psicológica, mas sua desesperança e raiva finalmente o fazem perder o controle e mexer com seus ritmos biológicos, sendo enviado de volta para a sala de conforto. Algum tempo depois, Ellen visita Roy para obter algumas respostas. No começo, Roy tenta manter o segredo, mas Ellen muda sua mente explicando que nasceu aqui em Marte e que seus pais morreram no projeto. Os superiores a fizeram preparar um foguete com munições nucleares, que logo partirá para Netuno. Roy conta o pouco que sabe e Ellen responde compartilhando um vídeo que receberam algum tempo atrás. Acontece que Clifford está realmente vivo e gritos podem ser ouvidos atrás dele na gravação. Clifford explica que sua equipe começou a boicotar a missão porque queriam ir para casa, então ele não teve escolha a não ser matá-los todos. A Space tornou Clifford um herói aos olhos do público para encobrir tudo. Roy quer confrontar seu pai, então Ellen o leva para fora da base em um rover e o deixa em uma entrada de esgoto para que ele possa acessar o foguete em segredo. Depois de passar alguns minutos sob água suja, Roy chega ao lançador e consegue subir no foguete logo antes de decolar. 2 astronautas vão atrás dele, mas nesse momento o foguete ganha velocidade e a força faz com que um dos astronautas voe contra a parede. O segundo astronauta luta contra Roy e o capitão tenta atirar nele, mas falha e atinge os tanques de oxigênio em vez disso. O ar começa a ficar venenoso e Roy tenta ajudar o capitão colocando uma máscara nele, mas é tarde demais, ambos os astronautas estão mortos. A viagem durará 79 dias, que Roy terá que passar sozinho com sua culpa. Ele conecta um tubo de alimentação diretamente em seu estômago e eletrodos em seu corpo para estimular seus músculos. Roy tenta se manter ocupado pensando em Eve e seu pai. No entanto, ele comete o erro de assistir à última mensagem de Eve, onde ela confessou que sentia como se não o conhecesse porque ele estava sempre longe, e também assiste a vídeos do tempo em que seu pai. Todos esses clipes fazem seu humor piorar e Roy continua sonhando com sua infância, sua mãe, seu pai e Eve. Ele não tem escolha senão deixar a cápsula e fazer uma caminhada espacial até a estação. Dentro, Roy encontra os corpos da tripulação flutuando e um antigo vídeo musical tocando em uma tela. Ele também encontra o quarto de seu pai, onde pode ver todos os sinais de obsessão por encontrar vida no espaço. Roy avança mais para dentro e começa a programar o explosivo quando Clifford finalmente o encontra, e enquanto Roy mantém sua expressão impassível, a tristeza ainda está clara em seus olhos. E Clifford não tem interesse em voltar para a Terra,
e admite nunca ter se importado com sua família. Roy diz que ainda o ama e estende as mãos para agarrá-las, o que Clifford aceita. Enquanto Roy ajuda seu pai a vestir o traje, Clifford diz que está orgulhoso de seu filho por ter viajado até aqui e se pergunta se eles poderiam ter formado uma equipe melhor. Roy aponta que isso não é uma falha porque agora eles sabem que são tudo o que têm. Eles ativam a bomba para explodir em 3 horas e deixam a estação, mas assim que saem, Clifford tenta se jogar no espaço. Roy segura a corda de ancoragem para mantê-lo perto, mas Clifford implora por liberdade e Roy decide conceder esse último desejo. À medida que Clifford flutua para o abismo, Roy finalmente se permite ter um colapso emocional. Ele flutua por um tempo, se perguntando se deveria desistir também, mas então percebe que ainda tem uma chance. Enquanto faz seu caminho de volta ao foguete, Roy lembra as últimas palavras que seu pai disse a ele enquanto baixava os dados da pesquisa. Roy bate no lado do foguete, depois de rolar um pouco, consegue segurar a grade e voltar para dentro. Ele não tem combustível suficiente, então espera a explosão e usa a onda de choque para impulsionar o foguete. Muitos dias depois, Roy pousa em segurança na Terra e um grupo de soldados o resgata imediatamente. Agora ele também está muito ciente de seus entes queridos, então finalmente está pronto para se comprometer e se reunir com Eve para recomeçar as coisas. Se você gostou do conteúdo que acabou de assistir e quer receber mais informações interessantes e relevantes sobre o assunto, não deixe de seguir o canal. Aqui, você encontrará diversas outras publicações que podem lhe ajudar a expandir seus conhecimentos e aprofundar ainda mais o tema.